A palavra do Senhor diz assim: Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciãos do palácio se aproximaram dele para o levantar do chão, porém ele não quis e não comeu com eles. No 7º dia, a criança morreu. Diga comigo, a criança morreu. E os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo de que a criança estava morta. Porque eles diziam: quando a criança ainda estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos a nós. Como então vamos dizer agora para ele que a criança morreu? Poderá ele fazer uma loucura. Se matar, tirar a própria vida, não sei. Uma loucura. Mas Davi notou que os seus servos estavam cochichando uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido. E então ele perguntou: a criança morreu? E eles responderam: morreu. Então Davi levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa e entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois voltou para o palácio e pediu comida. Puseram-na diante dele e ele comeu. Os seus servos lhe disseram: que é isso que o Senhor fez? Pela criança viva o Senhor jejuou, orou, mas agora, depois que ela morreu, se levantou e se pôs a comer? Davi respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, porque dizia: talvez o Senhor se compadeça de mim e a criança continuará viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei até ela um dia, mas ela não voltará a mim. Então eu queria que você prestasse bastante atenção, como eu disse, no que Deus vai falar aqui, porque talvez você está insistindo em algo que já morreu na tua vida. Talvez Deus permitiu algo morrer, sabe por quê? Para tirar você desse ciclo de sofrimento. Eu vou bem devagar hoje, porque eu preciso dar tempo para você ficar pensando, refletindo. Eu vou falar, vou dar um tempo, você precisa entender, raciocinar, e o Espírito Santo vai te ajudar a fazer isso. Eu vou pregar bem devagar, porque hoje é a virada da tua vida, irmão. Quando algo se quebra na nossa vida, geralmente nós entramos em propósitos. Perdi algo, quebrou algo na minha vida, e aí então nós entramos no propósito de oração, propósito de jejum, começamos a clamar a Deus por aquilo que quebrou. Por quê? Porque nós queremos de volta. Mas nós precisamos entender o seguinte, que quando Deus permite essas coisas acontecer, na verdade Ele está dando sinais para nós, dizendo o seguinte: eu não vou consertar mais. Tem coisa que Deus conserta? Tem, mas tem coisa que Deus não está afim de consertar mais. Porque Deus, na verdade, Ele já conhece o dia de amanhã. E talvez aquilo que você está chamando de quebra, de perda, Deus está falando é livramento. Estou livrando você de um sofrimento ainda maior lá na frente. Porque, escuta o que eu vou te falar, nem tudo que se quebra Deus conserta, igreja. E nós geralmente temos essa ideia na cabeça de que Deus sempre vai consertar tudo. A gente pega o Jeremias 18 e pensa no vaso, quebrou, Deus conserta, Ele faz outro. Nem sempre. A gente tem essa mania de pensar que Deus conserta tudo. Eu vou fazer uma campanha, eu vou abrir um propósito, eu vou orar na madrugada e Deus vai mudar tudo. Quem falou isso para você? Aonde você leu isso? Porque na Bíblia eu tenho certeza que não foi que você leu isso. Não é porque você entra, outra coisa, você precisa entender. Não é porque a gente entra num propósito que Deus vai responder aquele propósito. Deus pode sim responder, pode, mas também pode não responder. Por quê? Pergunta para Ele. Ele é Deus, Ele faz aquilo que Ele achar que Ele deve fazer. Não deve satisfação, nem para mim, nem para você.
Nós sim precisamos prestar conta para Ele. Então veja bem, eu preciso que você abra o teu coração e redobre a tua atenção aqui agora. Deus não consertou a vida do filho de Davi. E olha que Davi se entregou, hein? Ele adorou, ele se humilhou, e olha só, se entregou, adorou, se humilhou numa profundidade diferenciada. Mas mesmo assim, Deus não poupou a vida do filho dele. E deixa eu te falar uma coisa aqui. Se você não enfrentar a sua decepção de frente, se você viver fugindo do problema, a sua decepção vai acompanhar você para o resto da tua vida. Vou repetir, se você não enfrentar essa decepção aí de frente, esse problema que se levantou, e vencer ele, aliás, ela vai te acompanhar para o resto da sua vida. É como eu sempre falo aqui, e isso é uma verdade muito profunda. Se o teu passado, as tuas decepções do passado, não for o teu professor, ela vai ser a tua cadeia. Ou você aprende com ela, ou vai ficar preso nisso para o resto da tua vida. Vence a sua decepção. Já viu o navio com aquele bico dele que ele tem assim, que lá não é à toa. Problema não foge, problema se enfrenta de frente. Quando a onda vem, o bico vai e corta o problema. Se virar de lado ou tentar dar as costas para o problema, vai afundar. Quem está entendendo, diga amém. Então entenda uma coisa, tem momentos que a gente precisa alinhar o nosso coração. E mesmo assim, Deus ele não vai consertar tudo que a gente quer que Ele conserte. Tem coisas na minha vida que eu queria tanto que Deus consertasse, mas Ele já mostrou claramente para mim, já deu diversos sinais que eu não quero que você conserte isso. Quer dizer, eu não quero consertar isso. Tem coisa da minha vida particular, tem coisa no ministério, que às vezes até eu tento ajudar Deus, né? Eu quero consertar, vai lá, dá uma chance, dá uma oportunidade, e Deus fala, você não entendeu ainda que eu não quero consertar isso? Irmãos, abre o teu coração, porque talvez, olha, o Espírito Santo vai fazer você entender coisas aqui, que se você já tivesse entendido antes, talvez você já estaria num outro patamar. Davi ele fez tudo, mas de tudo para consertar, mas a criança morreu. E morreu o quê? Por quê? Porque Deus, o soberano, Ele não quis consertar aquilo. E às vezes Deus não conserta algo na nossa vida, sabe por quê? Porque na maioria das vezes a gente quer que Ele conserte só para aliviar a nossa consciência. Ou para a gente recuperar algo que a gente gostaria de ter. Só que Deus não precisa de nada disso. Deus não precisa de nada disso. Deus está falando com alguém aqui hoje. Abra os seus ouvidos, entenda o que Ele está falando. Tem coisas que infelizmente não são mais possíveis de ser consertadas na sua vida. Ao menos que você queira prolongar o luto e o choro, o sofrimento. E eu sei que é difícil ouvir isso. Enquanto eu montava essa mensagem aqui, foi difícil para mim também. Eu já fui tratado por ela e agora estou sendo novamente. Quando eu prego para você, o ouvido mais perto da minha boca é o meu. E quando eu estou escrevendo, então, ali lágrimas rolam. Porque enquanto eu escrevia, Deus falou muito comigo. Porque tem muitas coisas na minha vida que eu queria consertar. E Deus falou para mim, não vou consertar. Você tem que entender que tem coisas que já morreu e ficou no passado. Você não tem que consertar. Você tem que viver o teu presente hoje, da melhor forma, para refletir no teu amanhã. E viver tudo aquilo que eu tenho para você. Já passou, e Deus falando comigo, já passou a hora de onde eu te tirei, onde eu te coloquei, onde você está agora. Para que você quer voltar lá atrás e consertar coisa do passado? Para de ficar chorando por frutos maus. Vai aproveitar agora a nova colheita que eu tenho para você. Sabe, tem coisa que não tem mais o que ser feito. E não é porque você não tem talento, não dá para ser feito, não é porque você não se arrependeu, porque você não é inteligente, não é nada disso. Deus sabe que você teve mudança, Deus sabe. Ele te conhece, Ele sabe o quanto que você mudou, Ele sabe que você já se converteu mesmo de verdade, mas Ele simplesmente não quer mais consertar. E você sabe do que Deus está falando. E você precisa entender uma coisa, que até o agir de Deus na sua vida, na minha vida, é na hora que Ele quer e não na hora que a gente decide, na hora que a gente deseja. Seja uma criança morta, meu Deus,
Essa criança pode simbolizar tanta coisa, seja uma porta fechada, seja um relacionamento que foi quebrado, uma oportunidade que você deixou escapar, não soube aproveitar. O perdedor tem uma diferença do vencedor. O perdedor geralmente, quando ele enfrenta uma dessas situações aqui que eu estou pondo para você, de porta fechada, quebra de relacionamento, ele se entrega. O perdedor, ele desanima fácil. Ele entra em depressão, ele se isola, parece que ele vai morrer. O perdedor, ele fica virando na cama para lá e para cá, ele não dorme. Mas o vencedor é diferente. Só os vencedores dão glória a Deus aí. Os vencedores são diferentes. Ele é reconhecido por aquilo que ele faz, ou na verdade como ele reage diante da porta fechada. O vencedor, ele é reconhecido, ele é definido como ele reage diante de uma quebra, de um relacionamento, de um casamento. Não deveria quebrar, não deveria separar, mas já que separa, o vencedor no mínimo, ele tem que ter a dignidade de terminar da melhor forma. Sem inimizade, sem falar mal do outro. Deus, ele tirou a vida do filho de Davi aqui, ó. Mas Deus não fez isso para punir Davi, que fique bem claro. Era colheita, mas Deus não fez isso para punir Davi. Deus fez isso para mudar a mente de Davi, para despertar ele. Deus matou aquela criança para que uma má notícia chegasse até Davi e despertasse ele do sono da morte, a ponto dele pensar e entender consequência do meu erro. Porque às vezes com as boas notícias a gente não desperta. Às vezes precisa de uma má notícia, uma péssima notícia, para a gente, acordei. E aquela má notícia fez ele entender o que está escrito em Gálatas 6,7. Que de Deus ninguém se zomba, que de tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. E Davi ali, ele entendeu naquela hora a consequência do meu erro. Estou entendendo o porquê dessa má notícia agora. Entendo o que Deus está falando aqui, ó. Quem sabe Deus não precisou fechar uma porta. Quem sabe Deus não permitiu algo ou alguém que você gostava muito sair da tua vida, só para você se despertar e buscar Ele com mais profundidade, como Davi fez. Deus às vezes permite o pior acontecer, para a gente orar mais, jejuar mais, se humilhar mais. Não foi isso que Ele fez? Quem está entendendo? Deus às vezes permite, é Deus que nos leva para o meio do deserto. Você sabia disso? Porque Deus, não é à toa que Deus levou o povo para o deserto. Foi Deus que levou, não foi Faraó que pôs ele lá. Foi Deus que levou. Por quê? Porque o deserto de Deus, o deserto que Deus te põe, porque tem deserto que, meu Deus, tem deserto que você entra, e tem deserto que Deus te coloca. Jesus amado, deixa Deus desenrolar o rolo aqui. E o deserto que você entra, Deus pode te livrar ou não. Mas quando você está num deserto, que é Deus que te coloca, o mesmo Deus que te coloca no deserto, é o Deus que vai te sustentar no meio do deserto. E olha só, aleluia. O deserto de Deus gera comunhão em nós. Porque uma coisa é certa, se você está passando um deserto na tua vida agora, uma coisa eu tenho certeza, você está orando muito. Você percebe quando o deserto é de Deus, ele gera comunhão em nós. Se você está num deserto, você procura levar a sua vida o mais reto possível. Por quê? Porque no deserto não tem outra saída, se não for milagre. E é só Deus que manda o milagre. Aí você procura levar a tua vida certinha quando você está no deserto, você não vai nem para o lado. Sabe por quê? Você fica com medo de errar e Deus não te responder. Diga comigo, o deserto de Deus gera comunhão. E talvez seja isso que vai despertar você. Já que boas notícias não te despertaram, então chega uma má notícia do tipo, olha, Deus não vai mais consertar esse relacionamento. Chega uma péssima notícia e fala, Deus não vai mais continuar, deixar você continuar dentro daquele trabalho, naquele lugar, ou no ministério. E não adianta nem tentar, porque Deus não vai consertar o que você fez favor de quebrar, talvez com as suas próprias mãos. E se você ficar tentando consertar isso aí, Davi, diga, eu sou Davi.
Eu também. E se você ficar tentando consertar isso aí, você vai continuar abandonando, sabe o que? O trono, o propósito que eu tenho na sua vida, o chamado que eu tenho, para ficar numa vida de humilhação, de pano de saco, de cinza, vai continuar fugindo de batalha, para ficar no comodismo ainda, e alimentando o teu pecado, meu Deus. Mas eu vim aqui hoje para te dar uma péssima notícia. Pastor, eu vim aqui para buscar um renovo. Eu preciso te dar essa péssima notícia, porque essa péssima notícia que vai trazer maravilhosas bênçãos de Deus para a sua vida. Eu vim aqui dar uma péssima notícia para você, dizer que aquilo que você se dedicou, ou talvez até hoje você está ainda se dedicando, orando, jejuando, se consagrando lá atrás, e mesmo assim morreu, Deus não vai trazer de volta. Deus não vai consertar isso. Porque Deus, o que Ele tem para você daqui para frente, irmão, recebe essa palavra, o que Deus tem para você daqui para frente, por que Ele não vai consertar? Porque o que Ele tem para você é tão grande, mas tão grande, meu Deus, que está sendo necessário, através dessa dor que você está sentindo, Ele te preparar. Olha só, Deus, Ele está te ensinando através dessa dor, mas fica tranquilo, sabe por quê? Ele garante uma coisa para você, como Paulo disse, que as aflições desse tempo presente, isso que você está passando agora, não se compara com a glória dele que em ti há de ser revelada. Esse sofrimento que você está passando agora, esse choro, esse luto, não tem comparação com aquilo que Deus vai fazer. Oh Jesus, maravilhoso. A morte chegou, ó, algo chegou ao fim, e depois, Deus agora, Ele quer te lembrar que foi Ele que matou a criança. Por que Ele tirou isso da sua vida? Por que, pastor, que Deus tirou isso da minha vida? Porque aquilo que te quebrou no passado, aquilo que te afastou da minha presença, o Senhor está falando, não vai mais te quebrar daqui para frente. Aquilo que muitas vezes fez você estar longe de mim, não vai mais fazer isso com você. Aquilo que te arrebentou lá atrás, Davi, sabe aquela sacada? O dia que você olhou para Betseba, sabe? Pois é, Deus não vai mais permitir alguns deslizes da tua vida. Deus não vai permitir mais você ficar se sujando com o que não deve. Eu não sei se você crê em palavra profética, mas eu quero liberar uma palavra profética para a sua vida. Deus, essa noite, Ele está permitindo que morra na sua vida aquilo que tirou você um dia da batalha. Deus está permitindo essa noite morrer na tua vida aquilo que um dia tirou você do propósito, do chamado dEle. Deus faz morrer hoje na sua vida o que te fez parar muitas vezes, o que te fez chorar muitas vezes. Deus está fazendo morrer na sua vida hoje aquilo que um dia mexeu, meu Deus, com a sua reputação diante das pessoas. Deus está matando isso hoje. Sabe, Deus não vai permitir, igreja, não vai permitir mais na sua vida o conserto de algo de algo que um dia tirou você da presença dEle. Algo que um dia tirou você do momento mais importante da sua vida e da sua família. E Deus me trouxe aqui hoje para declarar morte sobre aquilo que um dia tirou você da presença dEle. Eu declaro morte sobre a tua vida hoje. Morte de tudo aquilo, meu Deus. Morte de tudo aquilo que te afasta da comunhão de Deus. De tudo aquilo que te afasta do propósito que Ele tem para você. E outra coisa, presta atenção nisso. Tome cuidado com as decisões que você vai tomar depois dessa palavra hoje. Vou repetir, toma cuidado com as decisões que você vai tomar, com as escolhas que você vai fazer depois dessa palavra que você está ouvindo aqui hoje. Porque olha só, se você tentar consertar algo que Deus não quer, você vai estar, como eu disse, prolongando o tempo de luta e choro na tua vida. O Senhor está declarando um tempo de morte sobre essa situação, que o Espírito Santo já fez você entender. Morreu. Se tentar de novo, o Senhor está falando, vai prolongar o choro e o sofrimento. Mas se não tentar levantar a cabeça, lavar o rosto e seguir em frente, você vai ver algo maravilhoso que eu tenho preparado para você. Maravilhoso, está tudo preparado. A Bíblia diz que olhos não viram,
que ouvidos não ouviram, que não penetrou no coração do homem ainda, aquilo que Deus tem preparado. Não vai preparar, Ele já tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama a Deus, dá glória a Deus aí. Então é para você essa promessa. Aplauda Jesus pela sua vida. Aleluia. Escuta bem o que eu vou te dizer. A decepção, diga comigo, a decepção. Isso, só para você despertar ela aí dentro. A decepção, ela sempre vai estar muito perto de nós. Mais do que nós imaginamos, porque geralmente ela está dentro de nós. Algo aconteceu, gerou decepção. Ela sempre vai estar perto de nós. E as nossas decisões, que saem de dentro também, sempre vão estar perto dessas decepções. Agora presta atenção. Nós não podemos deixar as decepções que estão dentro de nós decidir por nós. Não tome decisões na sua vida movido pelas decepções que está aí dentro. Vou repetir, tem alguém que precisa ouvir isso aqui. Cuidado para você não tomar decisões importantes da sua vida movido pelas decepções que estão aí dentro, porque uma está muito perto da outra. As decisões saem de dentro e a decepção está aí dentro. Cuidado para você não tomar decisões baseado na decepção que está aí dentro. Quando disseram para Davi que a criança morreu, que ele não tinha mais possibilidade de mudar aquela situação, ele não deixou, olha, oh meu Deus, ele não deixou a decepção da notícia tomar decisões por ele. Quando falaram para ele, morreu, não tem mais como mudar a situação, ao invés de surtar, ao invés de tomar chumbinho, dar um tiro na cabeça, se enforcar numa corda, quem está entendendo? Ao invés de fazer uma besteira, ou coisa do tipo, Davi ele reage de forma surpreendente. Por quê? Porque ele decidiu naquele momento, quando falou, morreu, não tem mais jeito, ele não deixou a decepção tomar decisão por ele. A atitude dele foi totalmente contrária do que eles imaginavam. O povo ficou até preocupado, falou, mas agora como que a gente vai falar? Se já estava fazendo tudo isso com a criança viva, se falar que morreu, vai fazer uma loucura. O que eles estavam falando? Vai se matar. Não está comendo, não está bebendo, vai dar um tiro na cabeça, vai pegar a espada, vai pular em cima. Mas diante dessa notícia, ele teve uma atitude surpreendente aqui. Ele reage, o vencedor que eu falei, o vencedor, o que define o vencedor é a forma como ele reage diante dessas decepções da vida. A Bíblia diz que Davi, quando ele recebe essa notícia sobre aquela criança que não tinha mais jeito, ele imediatamente, fala comigo, na mesma hora, sabe o que ele fez? Levantou e foi tomar banho, gente. Levantou e foi tomar banho, ele foi lavar o rosto, depois ele se ungiu, sabe o que é isso? Foi se hidratar. Depois de 7 dias deitado em cinza, vestido de pano de saco, ele vai lá, ele vai tomar um banho, e ele vai entrar vocês que vão se batizar hoje, ele foi lá, entrou nas águas para retomar uma nova etapa da vida dele. Não tem mais jeito isso aí? Vai ficar para trás? Já morreu? Não tem mais jeito mesmo? Então eu vou começar a minha nova vida agora. Agora olha só, a criança está morta, já não tem mais o que fazer. Então ele foi se lavar. Ei, Deus te limpa hoje. Deus te limpa hoje. Ele foi, depois ele fala, o texto vai dizer que depois ele vai e troca as vestes. Ele troca de roupa. Deus troca suas vestes hoje. E se a Bíblia, olha só, se a Bíblia diz que ele fez isso, é porque tem uma importância aqui. Tem uma lição para nós, nada que está na Bíblia está por acaso. Que lição é essa, Danilo? Você nunca supera uma decepção sem se preparar antes para superar ela. E como que Davi se preparou para superar essa decepção? Quando Davi foi tomar banho, ao sair do banho, ele se alimentou, que é o que você está fazendo aqui agora, diga, estou me alimentando. É isso, você não percebeu ainda? Deus está te preparando, porque a partir de hoje você vai vencer essa decepção. Ninguém vence uma decepção sem antes se preparar. O Senhor está lavando você hoje, pela palavra, a água viva. Ele está lavando você, aleluia. A unção de Deus está aqui, que é o óleo, como é que fala? Oh meu Deus, está lubrificando você hoje. Ele se ungiu, a Bíblia fala que ele se ungiu. Deus está derramando óleo sobre a tua vida aqui hoje. E quando ele se alimentou, a primeira coisa que ele fez, sabe o que ele fez? O que você fez hoje, ele foi para o templo adorar a Deus, na mesma hora. Isso não quer dizer que ele estava sofrendo. Olha aí Deus falando com alguém.
Não é porque você está na casa de Deus que não quer dizer que você está sofrendo. Talvez você está aqui hoje e você está aí com amargura, com no teu coração uma mágoa tremenda. Mas Davi, ele estava se preparando ali para não ficar amarrado naquilo. Naquilo o que, pastor? Naquilo que morreu. Em algo que já não teria mais possibilidade de conserto. Entendo o que Deus está dizendo aqui, ó. Você precisa se preparar para superar as suas decepções. Oh Jesus. Ó, eu não sei se você reparou, mas assim como Davi fez, foi exatamente o que você fez hoje também. Após tomar um banho, aleluia, após trocar de roupa, o primeiro lugar que você veio foi para o templo. Diga glória a Deus. Ô irmão, e não é porque você está aqui no templo adorando a Deus, que talvez você não esteja sofrendo. Davi foi, ele fez tudo isso, ele foi para o templo, foi adorar a Deus, mas ele ainda estava sofrendo. Porque talvez você está aqui e está com o coração chateado com muita coisa que aconteceu. Talvez você ouviu uma palavra lá dentro do seu trabalho, no meio da tua família. De repente eu estou falando com alguém que você ouviu por esses dias, ó, você não vale nada. E Deus está falando, não, você tem muito valor para mim. Você não tem noção quanto você vale para mim. Você não custou R$1,99, você custou foi o meu sangue vertido na cruz do Calvário. Você não está aqui à toa não. Você pode não valer nada para as pessoas, mas para mim você vale. Meu Deus. Sabe, igreja, tem coisa que eu e você, nós não temos o poder de tirar do nosso coração. Que se tivesse a gente tirava muita coisa, sim ou não? Tem coisa que a gente não dá conta, a gente não pode tirar do nosso coração, mas a gente pode fazer algumas coisas, como lavar o rosto, como trocar as vestes, levantar a cabeça e seguir em frente. Olha Deus falando com alguém aqui. O que importa para Deus é você continuar, não importa o que aconteceu. A Bíblia tem uma passagem que fala, ainda que caia, não ficará prostrado. Uma coisa é você cair e querer ficar na lama. Outra coisa é você se levantar e falar, não Senhor, não quero isso para mim não, quero continuar e seguir em frente, lavar o rosto, levantar a cabeça. Está escrito, o livro de Salmos diz assim, ó, o justo cairá até 7 vezes, mas se levantará. O que importa para Deus é você prosseguir em frente. Não é a queda, mas é se você vai ficar prostrado ou se você vai se levantar. E outra, não use isso como justificativo para cair. Ah, eu caí só 3, falta 4. Não é isso. Mas o que Deus está falando ali, ó, se você... É por isso que Davi, irmãos, ele é considerado o homem segundo o coração de Deus. Davi, ele cometeu os erros mais graves. Adultério, prostituição, assassinato. Ah, então por que Deus falou que ele é o homem segundo o coração de Deus? Porque Deus escolheu o coração. Por causa do coração de Davi. Não é a gravidade do erro que define se a pessoa é uma pessoa segundo o coração de Deus ou não. Mas é a capacidade de se arrepender. Davi fazia, ele cometia o pecado porque ele é ser humano. Mas quando ele se arrependia de uma forma profunda. Ele se humilhava, Senhor, meu Deus, não retire de mim o teu espírito, pelo amor de Deus, Pai. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho reto. Quem está entendendo, diga amém. Você pode optar mesmo com a porta fechada, você pode optar mesmo com a perda de um relacionamento, de um diagnóstico médico que chegou até você. Você pode decidir continuar vindo para a igreja e dizer, Senhor, Tu és santo, Tu és digno de toda a honra, de toda a glória. Mesmo que Deus não tenha consertado aquilo, sabe, que você queria. Você pode ainda levantar suas mãos e dizer, Senhor, eu confio no Senhor, eu confio no Teu nome, eu confio nos Teus planos, porque a Tua palavra diz que os Seus planos são maiores do que os meus. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Ah, Senhor, eu sei que eu estou passando. Será que a gente tem a transparência, a sinceridade de falar isso para Deus? Senhor, eu sei que isso que eu estou passando agora não é porque o Senhor é ruim comigo não, mas foi porque eu fiz escolhas erradas na minha vida. Eu deveria estar lá no campo de batalha, guerreando, ao invés de estar lá parado. Mas eu deixei de lado o meu chamado, eu não cumpri o meu propósito. Por quê? Porque eu quis fazer do meu jeito, porque eu quis fazer conforme a minha vontade. Eu preferi seguir as minhas paixões, o meu ego, alimentar a minha carne.
Você ainda pode fazer como Davi, você pode se lavar, você pode trocar suas vestes, voltar a reinar. Olha aí Deus falando para alguém, não tem nada acabado, está apenas começando. Tudo depende da tua atitude, da tua escolha, da tua decisão. Tem um trono te esperando, o Senhor está falando, tem uma cadeira preparada para você. Mas tem que se lavar, tem que se limpar, tem que se arrepender, tem que lavar o rosto. Você precisa se limpar hoje, decidir trocar essas vestes. Por quê? Porque ninguém volta a reinar com cheiro de luto. Ninguém pode sentar num trono com roupa de luto, não combina. Meu Deus. Eu sei que não deve ter sido fácil para Davi, assim como talvez não está sendo fácil para você. Porque pensa, se coloca no lugar de Davi, é duro demais, alguém que já matou leão, meu Deus, que já matou urso, que já derrubou gigante. Davi fez tudo isso. Mas o bom de Davi é que ele tinha consciência de que não foi a pedra que matou o gigante. Meu Deus, ele tinha consciência de que foi a unção de Deus que derrubou aquele gigante. Ele tinha consciência que não foi a força no braço dele que matou aquele urso. Davi sabia disso. Ei, Deus espera que você tenha consciência de que todas as suas conquistas até hoje veio dele. Porque o dia que você não tiver essa consciência, vai perder. Todas as nossas conquistas vêm de Deus. Tem gente que fala, eu que não trabalho para ver. Deus que não te dá saúde para você ver. Você levanta da cama. Talvez por esse motivo Davi deve ter pensado, mas não, Deus vai responder, eu vou abrir um jejum, quero ver, meu filho não vai morrer. Talvez ele pensou, Deus já me usou tanto no passado, eu tive uma fé tão poderosa, matei leão, derrubei gigante, com toda certeza Deus vai ouvir minha oração, ainda mais eu jejuando, vestindo de pano de saco. Deus vai deixar o meu filho morrer não, Deus vai deixar meu filho vivo. Escuta o que eu vou te falar aqui, a nossa fé, ela é poderosa, amém? Mas sabe quando que a nossa fé é poderosa? Quando ela está ligada a algo que Deus quer consertar. Aí ela é poderosa. Quando aquilo que você deseja, a fé, a certeza daquilo que eu espero. Mas se aquilo que eu espero está ligado no propósito de Deus, aí minha fé é forte, vai acontecer. Mas se não estiver nos planos de Deus, meu irmão, você pode jejuar, você pode fazer. Sabe aquela passagem que fala assim? O próprio Jesus fala assim: se tiveres fé como um grão de mostarda, você dirá à montanha, passa para lá e ela passa. Se tiver dentro do plano de Deus, da montanha passar para lá, ela vai passar. Mas se não tiver, ela não vai passar. Quem está entendendo? A tua fé, a minha fé, a nossa fé é poderosa quando ela está dentro do propósito de Deus, quando tem ligação com aquilo que Deus quer fazer, com aquilo que Deus quer consertar, quando ela está de acordo com a vontade de Deus. Mas quando Deus não quer consertar, meu irmão, você pode ter matado o leão, meu Deus, você pode ter derrubado o gigante, você pode ter matado o urso, você pode orar, você pode jejuar, você pode fazer uma campanha de oração na madrugada, mas se aquilo que você está orando não tiver dentro dos planos de Deus para você, esquece, porque não tem conserto. E é por isso que a gente tem que parar de sofrer, ficar pagando promessa, ficar fazendo um monte de propósito, sem entender antes o que Deus quer da nossa vida. Eu quero isso, então eu entro e fico orando ali um ano de madrugada e nada acontece. Não é mais fácil eu vir para a igreja, dobrar o meu joelho, falar: Senhor, fala comigo, qual que é o propósito do Senhor da minha vida? Porque quando é assim você não perde tempo, não passa raiva, não perde dinheiro, não faz sociedade com pessoa errada. Que a Bíblia fala que muitos são os planos, desejos do coração do homem, mas o propósito de Deus, esse sim vai prevalecer. Então eu vou procurar saber primeiro qual que é o propósito de Deus na minha vida. Deus trouxe você aqui hoje para dizer para você: lava o teu rosto hoje, começa uma semana do jeito que eu quero, Ele está falando, e não como você deseja. Não negocie o trono, não negocie o seu propósito por algo que você sabe que Deus já não quer consertar mais. Não troque o que Deus tem para você por algo sem futuro. Fala, Jesus. Entenda isso aqui, ó. Ninguém pode entrar num novo nível trazendo junto o nível anterior. Ninguém pode entrar numa empresa nova, se dar bem naquela empresa, trazendo o fardo que carregava na antiga. Meu Deus.
Ninguém pode entrar numa igreja nova e achar que tudo vai ser diferente se não se libertar do jeito antigo. Sabe o que Deus está falando para alguém aqui hoje? Esquece a religiosidade e deixa eu trabalhar na sua vida. Coloca a religião do lado, sabe? E deixa eu fazer o que eu preciso fazer na tua vida. Sabe, ninguém desfruta de um futuro maravilhoso, planejado por Deus, preso na miséria e das porcarias do passado. Quer experimentar o melhor de Deus? Quer? Então você tem que viver de acordo com aquilo que Ele quer. Por quê? Porque é Ele que vai fazer. E se é Ele que vai fazer, eu tenho que no mínimo obedecer a direção dEle. E às vezes a pessoa quer viver o melhor de Deus, mas ela não quer fazer o que Jesus manda. O batismo, por exemplo, vocês se decidiram, é o primeiro passo para a mudança de qualquer pessoa. É um mandamento de Jesus. Marcos 16:16, ele diz: todo aquele que crê em mim e batizar será salvo, e quem não crê será condenado. É Jesus que falou. É o primeiro passo para a pessoa mudar a vida dela. E aí o inimigo fica pondo conceito na mente da pessoa: não, eu não estou preparado ainda. Claro que você não está. O batismo é exatamente para quem não é preparado, porque é o primeiro passo para a preparação. Nada vai acontecer da noite para o dia. Não é um milagre que você vai descer aqui e tudo vai acontecer. Mas é o primeiro passo. E o inimigo não quer que você dê o primeiro passo, porque ele sabe que quando você dá o primeiro passo, Jesus vai entrar na sua vida por inteiro, que é o mandamento dele. Talvez você já até aceitou Jesus. Todo aquele que crer, eu já confessei Jesus, e batizar. Uma coisa é você falar de boca que você crê, outra coisa é você mostrar em atitude. E até Deus trabalha desse jeito, que Ele fala: eu amei o mundo de tal maneira que eu dei o meu Filho unigênito. Ó, fala e prova, verbo, verbal e atitude. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele falou que amou, então prova, dei o meu Filho. Aí vem Jesus nesse mandamento e fala: todo aquele que crê em mim, eu creio, então prova, batiza. Todo aquele que crê em mim e batizar será salvo. O que é o batismo na verdade? É uma expressão externa, do lado de fora, que mostra uma atitude que vai mostrar o que aconteceu do lado de dentro. Se eu realmente creio em Jesus, eu batizo e não questiono. É o primeiro passo. Diga glória a Deus. Então você não pode voltar para o palácio. Eu estou finalizando aqui, ó. Você não pode voltar para o palácio. Você não pode voltar a reinar trazendo no rosto o semblante de alguém que ficou 7 dias rolando em cinza, vestido de pano de saco. Não combina, não transmite autoridade, confiança. Tem que se lavar, tem que tomar banho, tem que se limpar, tem que trocar as vestes, sabe? Tem que comer como Davi comeu. O que é isso? Tem que se alimentar da palavra. É ela que vai fortalecer você. Tem que vir para a igreja, que é como ele fez. Ele foi para o templo adorar a Deus. E adoração não é só aqui 1h30 não. É quando você chega lá na tua casa também. Continua, coloca um louvor. Está dirigindo, está falando com Deus, está glorificando o nome de Deus, está lavando louça, está falando com Ele, está agradecendo Ele. É aonde você estiver. E eu caminho aqui para o final dizendo para você: chega. Eu digo para você: para. Deus não vai mais consertar isso, que o Espírito Santo já fez você entender o que é. E não tem nada a ver só com o pecado não, viu? Tem a ver com o fato de que você não precisa mais disso. Como é que é, pastor? Deus não vai consertar? Por quê? Por causa do meu pecado? Não é só por causa do pecado. É que você não precisa mais disso. Sem isso, o Senhor está falando, sem isso você vai continuar vivendo, vai viver muito melhor. Muito melhor. Está na hora de se ungir, está na hora de se hidratar. Porque tem coisas maravilhosas reservadas para você logo ali na frente, ó. E Deus está dizendo: eu sei que você errou, Davi, eu sei que você pisou na bola, mas isso aí, aleluia, não faz eu deixar de te amar. Porque eu não te amo pelo que você faz, Davi. Eu não te amo pelo que você tem ou deixa de ter, pelo que você é. Eu te amo, Davi, pelo que eu sou. Porque eu sou bom e a minha misericórdia se renova a cada manhã na tua vida. É por isso que eu te amo. O meu amor por você é diferente do seu por mim. Não deveria, mas é. O meu amor por você, Deus está falando, é uma decisão. Eu decidi te amar quando você ainda virava as costas para mim. E além de você virar as costas para mim,
Além de te amar, eu fui atrás de você, te buscar, te resgatar. Aleluia. Eu sei que você caiu, eu sei que você pisou na bola, mas isso não quer dizer que eu não vou cuidar mais de você. Meu Deus. Volte a reinar hoje, o Senhor está falando. Volta para o trono que está reservado para você. Mas antes se lave, porque eu não posso colocar você no trono com essa cara de cansaço. No trono, na nova fase que eu tenho para você agora, Davi, você precisa transmitir, sabe o que? Propriedade, autoridade, sabedoria, confiança. Tem muita gente olhando para você, Davi. Olha aí Deus falando com alguém. Tem muita gente de olho em você. Tem pessoas que se espelham em você. Chegou a hora de mudar, sabe? Mudar a sua mente, mudar o seu coração. E não importa quanta energia você gastou tentando consertar o que não tinha conserto. Você acha que eu não sei, Davi, que você orou, que você jejuou, que você chegou até a se humilhar? E no final ainda não deu certo. Mas agora é hora de você se posicionar, de lembrar quem você é de verdade, da tua verdadeira identidade, e lembrar também de quem te escolheu. Quem te escolheu fui eu, Davi. Você lembra, Davi, daquele dia que nem seu pai te chamou, seu pai te excluiu do negócio, seu pai te excluiu da seleção, mas eu usei o Senhor, eu usei o profeta Samuel para mandar te buscar, rapaz. Eu mandei ele te buscar, e olha só, eu mandei ele buscar você lá no pasto, todo sujo, e eu tirei você do pasto para colocar você num trono. Tirei você de trás das malhadas. E por esse motivo, eu não vou admitir que você largue agora o meu propósito, o trono, a cadeira que eu preparei para você, por causa de um sentimento, por causa de um prazer imediato. Eu não admito isso, Davi. Sabe por quê, Davi? Porque eu conheço o teu coração. E quando eu te escolhi, eu escolhi você por causa do teu coração. Não foi por causa da sua habilidade. Não se engana não. Eu escolhi você por causa do teu coração. Olha Deus falando aí. Não é porque eu não consertei aquela situação, porque eu não fiz aquilo que você queria, que eu deixei de te amar. Continuo te amando. Não é porque eu não consertei o que você queria, que eu te abandonei. Continuo cuidando de você, dos mínimos detalhes, todos os dias. É hora de se cuidar, é hora de voltar para o trono. Deus tem um tempo de honra para você, diga glória a Deus. É hora de se cuidar, de voltar para o trono. Davi se banhou, ele se ungiu com óleo, se alimentou, que é o que você está fazendo aqui agora. E o primeiro lugar que ele foi após a morte do filho dele, foi para o templo, ele foi para a casa do Senhor. Então mesmo que Deus não quer consertar, e não faça aquilo que eu quero, ainda assim eu preciso entender que eu preciso estar no centro da vontade dele. Enquanto dava para orar, nós oramos. Enquanto dava para orar, a gente orou. Enquanto dava para jejuar, eu jejuei. Mas agora que já não dá mais, eu vou voltar para o trono, eu vou assumir a minha posição. O Senhor está falando para alguém aqui hoje. Se posicione. Se coloca de pé em nome de Jesus.